resolvi fazer um projeto para ter esses encontros semanais com as pessoas que me acompanham aqui no Instagram. Então, a ideia é que toda semana eu esteja trazendo algum tema para a gente estar discutindo, conversando, falando um pouquinho, né, sobre o tema escolhido. Geralmente esse tema, meu objetivo é que seja dentro da minha convivência, né, dentro da minha convivência profissional, né, dentro da minha experiência com a psicoterapia. Então, quais são os temas mais comuns que surgem na clínica? Então, por que trazer esses temas, essas angústias? Né? Eu gostaria de trazer por conta que muitas vezes são dúvidas, questionamento que às vezes surge, né, dentro do processo, que muitas vezes são dúvidas também de pessoas que não estão no processo e que se questionam, né? Então, de uma forma geral, essas lives ela não tem um intuito de substituir jamais o processo da psicoterapia, mas sim de estar trazendo informações, né, acerca de alguns temas que eu acredito que seja comum para muitas pessoas, né? E meu objetivo é que as pessoas que me acompanham aqui possam estar também sugerindo alguns temas, né, tipo dúvidas. Eu sei que quando se fala, por exemplo, em ansiedade, né, muitas pessoas realmente têm N situações, N conflitos e N questionamentos, né, de formas como lidar com isso, né? Não quis começar por esse tema porque é um tema muito comum, né? Então realmente acaba digamos que já sendo o primeiro, eu digo não, vou deixar para depois, a partir das pessoas, né, da vontade que as pessoas forem tendo de que eu vá trazendo esses temas aqui. Então, minha ideia realmente é separar um dia na semana para estar conversando. Lógico que se surgir temas que eu não tenha domínio, que eu não saiba falar, até porque, né, a gente não domina tudo. E então, eu estarei convidando também outros profissionais, né? Então, eu estou começando inicialmente aqui, sozinha com vocês, mas não surgirá, né, dificuldades, né, não terá dificuldades para mim também estar trazendo outras pessoas, se algum tema é mais específico, né, se for necessário para eu estar trazendo para vocês. Então, como eu queria trazer algo novo, né, algo voltado para as pessoas que estão na minha página, né, poder estar movimentando um pouquinho por aqui também, até as pessoas estarem me conhecendo eu também um pouco mais. Eu resolvi, né, falar um pouquinho, né, sobre a questão da mudança. Então, o tema que eu trago para vocês hoje é a dor e a satisfação da mudança, né? Então, vocês perceberem, são dois paralelos, né, que eu trago ao mesmo tempo com relação à questão da mudança, porque mudar, né, significa alterar, significa fazer ou fazer, né, uma alteração, mudar ou fazer essa alteração na nossa vida, né? Então, automaticamente a gente sabe que a mudança ela faz parte, né, da vida do ser humano, é algo muito comum. Então, a gente muda o tempo todo. Do momento que a gente nasce, ao momento que a gente cresce, envelhece, até o momento que a gente parte dessa vida, a gente está sempre nesse processo de mudança. Mas ao mesmo tempo que é algo natural, que é algo que acontece de forma involuntária muitas vezes, principalmente essa questão biológica, a gente sabe que lidar com ela muitas vezes não é algo tão fácil, né? Não é algo tão, digamos assim, que não seja, né, digamos assim, que não é algo que seja fácil, não é algo tranquilo para as pessoas. Realmente, muitas vezes, lidar com esse processo da mudança, ele acaba, né, fazendo com que muitas vezes as pessoas sofram, né? Então, diante de um processo de mudança, mesmo desejado, as pessoas podem gerar um sofrimento diante, né, daquela ideia ou daquela vontade que ela deseja. Porque quando a pessoa decide mudar, né, ou quando ela realmente percebe que ela precisa mudar algo na vida dela, geralmente vem o medo, né, o medo do novo. O medo do novo gera insegurança, e essa insegurança muitas vezes faz com que a gente adie, né, com que muitas vezes a gente deixe para depois coisas que a gente gostaria de fazer hoje,
né? Então, quando a gente fala de mudança, todos tivemos que mudar um pouco as nossas vidas, né? Já estamos aí no segundo ano de pandemia e tivemos que nos reinventar. Lógico que tem pessoas que podem ainda estar paralisadas, né? Podem ainda estar sem saber o que fazer esse tempo todo, né? Até de uma forma, pessoas que podem estar até hoje desesperadas por não saber o que vai ser do futuro, né? Apesar da gente já, de uma certa forma, estar se acostumando, né, com essa ideia de que precisa esperar tomar a vacina, que precisa esperar tudo, as coisas melhorarem de fato, isso, querendo ou não, gerou uma mudança na vida de todo mundo, né? Então, todo mundo estava ali vivendo, né, sua rotina, seu dia a dia, seja trabalhando, seja em casa, e tivemos que, de repente, mudar tudo e aceitar uma realidade que não estava no nosso controle. Isso também assusta, né? Não assusta a gente só a mudança que a gente deseja e que não consegue fazer. Assusta também aquela mudança que a gente é obrigado a, né, a se reinventar, porque a vida está passando e a gente precisa fazer esse movimento, né? Então, de uma certa forma, o ser humano é o movimento, né? Então, a gente está sempre criando e reinventando possibilidades para que a gente avance, né? Então, a gente sabe que esse processo de mudança, ele pode ser, né, buscado, ele pode ser desejado, mas também ele pode acontecer de forma involuntária. Do nada, aquela história, nossa vida vira de pontas, né? A gente fica de cabeça para baixo, vamos dizer assim, vira tudo de pernas para o ar, lembrei agora. E a gente é obrigado a conviver, né, com aquilo que é imposto, né? Então, fomos obrigados a ficar isolados, fomos obrigados a ficar distante de quem a gente ama, né? Fomos obrigados a não fazer mais reuniões com os amigos, fomos obrigados a não fazer encontros, né, sociais com muitas pessoas. Então, tudo isso gerou medo, gerou insegurança também, porque a gente teve que mudar o nosso estilo de vida, né? E não foi porque a gente desejava fazer essa mudança, foi porque realmente ou era assim ou era, né? A gente não tinha opção. E muitas vezes na nossa vida a gente também não tem opção quando, por exemplo, a gente está muito bem, né? A gente acredita que está muito bem no nosso trabalho e do nada a gente é demitido, né? Então a gente também passa por um processo, né, de mudança, de ter que lidar com aquela situação. Eu era empregado hoje e amanhã eu chego no trabalho e são entregues as minhas contas, né? Então eu já não estou servindo mais naquele ambiente. E isso também é uma mudança, né? A gente também precisa lidar, né, com essas mudanças repentinas, mas nem sempre a gente está preparado, né? Então, realmente é um processo que muitas pessoas sentem dificuldades de passar, né? Então, Tati, por que você quis trazer, falar um pouco sobre o processo de mudança nessa sua primeira live, né? Porque o próprio processo da terapia, ele pode, né, ele pode proporcionar uma mudança, mas não é porque a mudança ela é uma coisa obrigatória do processo, né? Ela faz parte do processo no momento que a pessoa ela consegue, né, se autoconhecer, se autoperceber e começa a identificar, né? E muitas vezes coisas que para ela geravam dúvida antes, ela pode começar a ter certezas, né? Ela pode começar a entender o seu próprio funcionamento e começa a perceber o que é que daquele funcionamento, né? O que é que está faltando muitas vezes na vida dela e o que é que ela precisa realmente fazer para aquele dia a dia, para aquele ambiente que ela vive, possa melhorar, né? E assim gerar bem-estar, gerar saúde. Então ela se vê muitas vezes diante de situações que é preciso ela mudar algo, né? E aí realmente ela se vê motivada muitas vezes a mudar ou não, né? Então por isso que a terapia ela não é uma garantia de que a pessoa vai mudar,
porque ao mesmo tempo que ela pode perceber, né, o que ela precisa fazer para melhorar o seu dia a dia, a sua vida, pode ao mesmo tempo gerar um medo, insegurança e ela não conseguir, né, fazer esse processo de mudança, né, por N situações que podem surgir à medida que as coisas vão ficando mais claras para a pessoa. Então, de uma certa forma, tem pessoas que desistem do processo, né, quando percebem que existe algo que precisa ser feito, mas que elas não querem naquele momento fazer, né, lembrando que nenhum processo desse ele é imposto, né, ele é percebido, na verdade, pela pessoa, à medida que ela se conhece. E por a gente ser humano, né, a gente sabe que tá sempre em construção. Então, o tempo todo a gente está se modificando, né? Mas né, vocês podem questionar. Mas será que eu sou obrigado a mudar o tempo todo na minha vida? Não é que a gente é obrigado, né, a fazer mudanças. A própria vida nos proporciona coisas novas todos os dias, né? A nossa própria vida, a nossa própria sociedade, ela traz coisas novas todos os dias. E cada vez mais isso tem sido, né, muito rápido, né? A gente, quase ontem era janeiro, hoje já é maio, né? Então, os anos passam rápido, as coisas também estão passando cada vez mais rápido e a gente se sente às vezes obrigado, né, a correr um pouquinho para alcançar todo esse ritmo de mudança que o mundo vai acontecendo e vai gerando, e que se a gente não acompanha, né, a gente vai sendo aquelas pessoas que podem ir ficando um pouco para trás, né, no sentido principalmente de questões ligadas ao profissional, né, a gente percebe, até estava conversando hoje mais cedo com uma colega, né, o quanto pessoas que já estavam, né, um pouco ligadas a essas questões de mudanças, de tecnologias, o quanto para elas foi mais fácil passar por isso tudo e o quanto para muitas pessoas gerou mais dificuldade, né? Então a gente tem alunos, a gente tem professores, a gente tem profissionais que tiveram que modificar suas vidas, suas rotinas e entrar no mundo digital, né, no mundo de aulas online, de trabalho remoto, que muitas vezes não geraram bem-estar, pelo contrário, né, até porque pessoas até pensam, né, tá trabalhando em casa, tá num certo conforto e tal, tá demais, tá numa boa vida, e quando na verdade muitas vezes a pessoa, aquilo tá gerando um sofrimento, né, não porque está em casa não seja legal, porque sempre a gente foi construído para ver a nossa casa como um espaço para o descanso, um espaço para relaxar, não um espaço para trabalhar, né? Sendo que ali também naquele espaço muitas vezes vai existir outras pessoas, vai existir outras dinâmicas, outras demandas, que muitas vezes a gente não sabe em que momento a gente está trabalhando e que momento a gente está fazendo coisas dentro da nossa casa. Então toda essa mudança que a gente foi obrigado a participar acabou gerando também muito sofrimento, né, e uma necessidade de retorno, né? Quantas pessoas ainda hoje estão trabalhando remotamente em suas casas e que não estão satisfeitas com isso, né? Estão ainda sonhando com um retorno para o presencial, com um retorno para aquele espaço físico, até porque às vezes passam a ideia de que tipo, mas está ótimo, tem pessoas que não querem voltar, vai ter pessoas que gostariam de ficar no remoto, assim como vai ter pessoas que têm a necessidade de estar naquele espaço físico, naquele ambiente de trabalho, até porque vai depender muito da dinâmica familiar, né? Como é a nossa dinâmica familiar? Será que a nossa família, ela respeita que aquele momento é para a gente trabalhar? Ou o tempo todo, né? Chega alguém batendo na porta, chega alguém que entra no meio de uma reunião, né, do nosso trabalho, interrompe para falar de contas, para falar de qualquer situação, né, que pode esperar, que no caso, né, se eu estivesse na rua, seria falado quando a gente chegasse à noite em casa do trabalho, mas às vezes a pessoa acha que por você estar ali, né, você tem a obrigação de já responder, né, assim como muitas pessoas também se veem, né, como
ah, você agora não tem o que fazer, né? A gente vê muito, por exemplo, os estudantes que às vezes passavam um dia ou viajavam para as universidades e que agora estudam dentro das suas próprias casas, o quanto eles têm sofrido, né? No sentido do quanto às vezes as famílias, por estarem ali, às vezes até em horário de aula, não vê aquilo como obrigação, né? E acaba achando que o aluno pode deixar aquele estudo para depois, que é mais importante ele fazer aquilo que o pai está solicitando, a mãe está solicitando, que a escola pode esperar, né? Então isso tudo também gera estresse, gera um certo sofrimento, porque às vezes aquela pessoa ela está querendo apenas se concentrar numa aula que já não é tão comum assim, né? Então toda essa mudança, né, que a gente teve que passar de uma forma obrigatória, né, nesse novo período, nesse novo formato que a gente está vivendo, até porque nada mudou ainda, né, apesar de algumas coisas já estarem funcionando, a gente sabe que a gente ainda se encontra em pandemia e que a gente se encontra ainda lidando com essa mudança que foi imposta e que a gente teve que aceitar e conviver de uma forma um pouco, né, digamos assim, tranquila, para a gente não sair do controle, né? Apesar que isso não é fácil, né, se segurar o tempo todo. Então, como eu estava falando com vocês, em primeiro lugar, né, o que é importante para que o processo de mudança ele aconteça? Identificar, né? Então, a gente precisa identificar primeiro, né, o que é que precisa ser mudado. Então, muitas pessoas, quando vê a gente falar sobre mudança, já pensa logo na ação, né? Já pensa logo naquilo que a gente vai executar, fazer, né? Mas muitas vezes esse processo de mudança, ele não acontece já com a ação, né? Ele vai acontecer em etapas, né? Então, a gente vai ter primeiro o que a gente chama, né? Eu dividi aqui umas 6 fases, mais ou menos, da mudança que ela precisa acontecer. Então, primeiro é a fase da pré-contemplação, né? Então, de uma forma geral, ainda não existe, né, a intenção de mudar, né? Os amigos, aquele momento onde os amigos e familiares, né, começam a mostrar pra gente, às vezes, um problema, uma situação que não tá tão legal assim. E aí a gente, né, se recusa às vezes até a pensar ou falar sobre aquilo, né? Então realmente é aquilo que a gente chama de pré-contemplação. Então assim, às vezes pessoas de fora estão percebendo alguma coisa que não tá legal ali e você já é meio que informado, né, um pouco sobre o que é que está incomodando, o que é que está deixando as pessoas tristes ou chateadas com o nosso comportamento. E a partir daí, né, a gente chama de uma pré-contemplação. Você ainda não acredita muito naquilo que te falam e você também acha que aquilo é besteira, então você não quer nem falar sobre o tema. E aí depois tem a fase da contemplação, né, que é quando o próprio indivíduo ele reconhece, né, ele reconhece o problema e quer resolver, né, e vai procurar resolver. Então, nessa fase de tentar compreender o problema, ainda não há um certo compromisso, né? Então, ainda não há, digamos assim, o sentido de fato para a ação, né? A pessoa já identificou que precisa mudar algo e ela depois é que vai buscar agir. E a preparação é quando você decide, né? Quando você começa a se preparar para esse processo de mudança. Então, você começa, muitas vezes, planejar esse tempo, né, que você quer conquistar, né, que você quer conseguir aquilo. No processo de terapia, né, é aquele momento em que a pessoa, às vezes, decide buscar ajuda, né? Então, ela identifica que tem uma necessidade. Então, esse momento, né, às vezes a família já identificou há muito tempo algumas questões, algumas coisas, já apontou ali várias vezes a questão da pré-contemplação, né? Então, a pessoa ainda não tem noção, né? Vamos imaginar um exemplo, né? Pessoa que é muito agressiva, né? Explode com facilidade, briga com todo mundo. Então, muitas vezes essa pessoa, ela não tem, às vezes, noção do comportamento dela, né? Às vezes ela não percebe que ela é uma pessoa agressiva. Ela, às vezes, acredita apenas que ela só reage, né? Não, eu só estou reagindo ao que estão fazendo comigo, né? Então, de uma certa forma, ela, às vezes, não percebe que
ela não tem o controle sobre da raiva que ela está sentindo, né? Então, muitas vezes, essas pessoas elas só vão começar a se dar conta quando quem está em volta dela começa a apontar: fulano, você tem observado que você, né, você perde um pouco o controle, né? Quando falam isso com você, ou quando fulano te questiona sobre algo, você, né, perde a consciência, você briga, você grita, você faz um monte de coisa. Isso tem afastado as pessoas de você e tal. Então, a pessoa, tipo, é aquele momento que a pessoa escuta, né, as pessoas falarem alguma coisa com relação ao comportamento dela, mas ela ainda não acredita, né? Então, ela ainda não tem noção, né, do que realmente essas pessoas estão dizendo, se realmente é aquilo que ela realmente faz. E aí, a partir daí, depois... Só que aí, tipo, por mais que ela não acredite, aquilo já liga um sinal de alerta, né? Então, assim, uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala ali e tal. Então, a pessoa já fica um pouco mais ligada naqueles comentários, né? Que a família, às vezes, começa a fazer. E aí, chega o momento dela começar a parar e observar mais, né? Se realmente ela não está exagerando, né? Na forma que ela está lidando com aquela pessoa. E aí acaba com que ela às vezes decide, né? Então esse momento da preparação é quando a pessoa realmente decide, né, buscar ajuda com relação à psicoterapia, ou decide começar a planejar, né, algo, ou observar mais seu próprio comportamento para tentar identificar que momentos são esses, né, que eu estou perdendo o controle, que eu estou sendo mais agressivo, que eu realmente não estou respeitando as pessoas em minha volta e tal. Então, a partir daí, a pessoa começa, né, o que eu estava falando, se preparar, né, se preparar para planejar essa mudança, né, no seu tempo, assim. Então, ela vai pensar quais vão ser os passos que ela vai fazer. E aí é quando a gente traz a ação, né? Que é quando a pessoa começa a colocar em prática a mudança de acordo com o planejado, né? Então você vê que a mudança ela não acontece do acaso, né? A não ser que seja, como eu falei, aquela mudança que é repentina, né? A mudança que a gente não escolhe, né? Então a gente teve a pandemia, então todos foram obrigados a mudar alguma coisa na sua vida, na sua rotina. Então, esse tipo de mudança é rápido, né? Então, a gente não tem muita escolha. A gente precisa ali já digamos assim, já agir, né? Apesar de algumas pessoas terem esse processo um pouco lento, né? Então, ver a situação acontecendo, tudo fechando, mas mesmo assim meio que olha e fica assim, será que é sério mesmo? Então, começa a duvidar, começa a se questionar, né? Mas depois, quando vê realmente todo mundo agindo da mesma maneira e todo mundo ficando mais em casa e tal, aí vai e fica também, né? Mas tem essa dificuldade às vezes de observar logo. Mas aí tem a ação e aí já mudou tudo? Não, né? Então, para a mudança acontecer, ela precisa da ação, precisa. Mas uma outra fase é a manutenção, né? Então não adianta eu achar que eu já mudei alguma coisa ali, ou que eu achar que, por exemplo, eu não vou ter mais raiva, né, com relação ao exemplo que eu estava dando, e a partir de aí, então, eu já identifiquei, eu já estou me respeitando mais, estou respeitando as pessoas, então eu já mudei? Não, né? Você precisa fazer uma manutenção, né? Então é necessário continuar trabalhando para obter os ganhos visíveis nessa fase anterior, que foi a fase da ação. Então, no momento que eu começo a agir, que eu começo a fazer minha mudança, eu preciso construir uma manutenção. Não dá para a gente achar que a mudança por si só, né, a ação no processo de mudança, ela já vai garantir, né? Então, não é porque eu me controlei num primeiro momento, né, eu consegui ali agir, me controlar no momento da raiva, que em outra situação eu não tenho que também, né, fazer o mesmo processo para poder me segurar, né? Então, realmente precisa, para a mudança acontecer de fato, precisa o processo da manutenção. Né? Eu preciso continuar agindo, continuar me comportando de maneira, né, que eu atinja o meu objetivo. Né? Se meu objetivo é tentar ser uma pessoa mais tranquila, se meu objetivo é tentar ser uma pessoa menos agressiva, as ferramentas que eu utilizei, né, para conquistar isso, eu preciso continuar utilizando. Por quê? Porque essa modificação, né, do nosso comportamento, ela não acontece no dia para a noite. Né? Então, se eu sou uma pessoa muito agressiva, eu preciso entender que o processo para me conquistar, né, aquele controle,
dos meus impulsos, ele é lento, né? Ele é um trabalho que vai sendo conquistado a cada dia, né? E por isso é preciso a manutenção, né? É preciso que a pessoa realmente ela se permita ali estar sempre agindo para ela conquistar o quê? A mudança de fato, né? Então, quando ela poder se olhar e perceber, né, que de fato ela agora é uma pessoa que age de forma diferente como ela estava agindo antigamente, né? Como ela estava agindo antes dela tomar a atitude de mudar aquele comportamento indesejado, né? De mudar aquele estilo de vida, de mudar aquele padrão, né, de comportamento que ela estava fazendo, que estava prejudicando as relações dela, e por exemplo, ela poder realmente ter essa noção de dizer, não, agora eu consigo enxergar no outro a situação que me tira do controle, mas eu consigo me segurar, né? Eu consigo realmente garantir que aquilo não saia da forma que eu não quero que saia como antigamente, né? Então a gente já, de uma certa forma, pode dizer que já conquistamos esse processo, né? Nessa fase, quando a gente já percebe, que a gente já tem a gente já percebe essa mudança de comportamento no nosso dia a dia, onde eu já não preciso me controlar mais, eu já sou controlada, né? Então é diferente. É diferente de eu ter que usar ferramentas para poder agir quando eu já ajo naturalmente sem precisar utilizar nada. Então, nesse momento, a mudança ela aconteceu de fato, né? O que a gente pode falar que foi concluído esse processo. Então, se vocês observarem, não é um processo fácil, né? Então, ele exige tempo, ele exige disposição, ele exige coragem, né? Porque às vezes a gente falou aqui de um exemplo com relação à questão da raiva, né? Do descontrole do impulso, mas quantas vezes a gente num processo de mudança a gente precisa às vezes abandonar, né? Tipo, ou deixar para trás algumas coisas, né? Então, a gente não muda carregando tudo com a gente, né? Para a gente mudar, algo vai ter que ficar para trás. Seja um comportamento, seja uma pessoa, seja uma cidade, seja um trabalho. E então, tudo, para acontecer a mudança, vai precisar ficar alguma coisa lá atrás, né? E isso gera medo, né? Isso gera insegurança, porque não é fácil de lidar com o novo, né? Uma coisa é eu desejar, eu acreditar que algo melhor pode vir. Outra coisa é eu ter coragem de me arriscar, né? De realmente fazer algo novo, acreditar que aquilo pode me proporcionar uma mudança que seja para melhor. Então, muitas vezes, essa insegurança, esse medo do novo faz as pessoas procrastinarem, faz as pessoas realmente deixar para depois, faz as pessoas se recusar a planejarem, né? Então, a gente vai vendo que realmente o processo de mudança, ele exige muita coragem, né? Então, não é um processo fácil de fazer, mas também não é um processo impossível, né? Até porque muitas vezes, numa situação como a gente teve, né, que viver e que está vivendo ainda, a gente teve que buscar coragem, né, para enfrentar, né, buscar coragem para lidar com as adversidades, buscar coragem para tentar buscar coisas diferentes, né, para o nosso dia a dia, para não cair naquela rotina, naquela mesmice. Então, a gente teve que se reinventar muitas vezes dentro das nossas próprias casas. Então, você vê que ao mesmo tempo que parece para muita gente impossível, não é impossível, né? É preciso, às vezes, quebrar um pouquinho o medo, a insegurança, acreditar que sim, pode ser algo melhor. Mas também não dá para pensar, né, que essa mudança, né, que essa vontade de algo novo, ela tem que acontecer simplesmente só porque estão dizendo que tem que mudar, né? Não, né? A mudança ela precisa ser algo que a pessoa deseje, né, de fato, né? Então, realmente, quando a pessoa se dá conta que algo ali precisa ser modificado, é importante que ela tenha uma certa certeza de que ela quer fazer diferente, de que ela quer modificar alguma coisa na vida dela, até para ela não ficar mudando o tempo todo, né? Não, eu vou mudar porque eu já enjoei disso aqui. E agora eu vou mudar porque eu enjoei disso aqui. Não, até porque a gente precisa, de uma certa forma, saber o que a gente quer,
né? Então, eu quero isso, mas eu tô com medo, eu tô com receio. Para, né? Você quer mesmo? Não, quero. Então, a gente precisa buscar os recursos para poder alterar. Gente, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está entrando, né? Assim, se vocês só observarem, eu quase não falo, né? Quase não gosto de, de falar, então, assim, eu saio falando sem parar, né? Mas eu vou ler um pouquinho o que o pessoal comentou aqui, dar uma pausazinha até para me respirar um pouco. Mas teve um comentário lá no início, acho que foi uma pergunta de um rapaz. Eu vou só voltar aqui todos os comentários. Espero que eu não trave a tela aqui. Mas vocês podem estar perguntando, vocês podem estar questionando. É porque eu fui fazendo essa introdução de quase metade da live, né? É porque eu quase não gosto de falar. Deixa eu ver se. Achei aqui. Então, nem sei se o José ainda está por aqui. O José Santos, né? Ele colocou ter receio de sair sozinho, o que fazer, né? Então, ele trouxe um questionamento. Então, a pessoa que. Isso pode ser vários fatores, né? Então, a pessoa tem receio de sair sozinha, a pessoa não gosta de sair sozinho, né? O que é que será que ela pode, que pode estar acontecendo, fazendo com que ela não tenha segurança de sair só de sua casa? Então, são situações que precisam ser avaliadas, né? Até porque cada situação, é uma vida, é uma pessoa, é um contexto familiar. Então, precisa saber um pouquinho da história dessa pessoa, né? Para a gente saber o que é que pode estar por trás, né? Mas se for com relação a se é normal, se é natural, a gente ter receio de sair só, depende, né? Depende da idade que a gente tem. Se a gente já for um adulto, né? Se a gente já for uma pessoa que já trabalha, que já sai de casa, que já tem algumas responsabilidades, não é tão comum a gente ter medo de sair sozinho, né? Até porque muitas vezes quando a gente vai para o trabalho, né? Ou quando a gente vai para a universidade, a gente vai só. Então depende da fase, né? Que essa pessoa está. Quando é criança, né? Então a gente sabe que a criança, ela precisa de um adulto, né? Então ela não pode sair sozinha, né? Então a gente sabe que geralmente as famílias não deixam as crianças sair sozinhas, então realmente acaba sendo algo que automaticamente elas já compreendem que não podem sair. O adolescente, o jovem, ele já sai, mas esse receio de sair sozinho, a gente precisa identificar o que é que o medo, né? A gente sabe que tem um medo ali, mas o que é que está por trás desse medo, desse receio, né? Da pessoa estar com dificuldade de sair só, né? O que é que está fazendo essa pessoa necessitar de um acompanhante, né? De um acompanhante para acompanhá-la, né? Nas suas saídas, nas suas idas e vindas da sua residência, vamos imaginar assim. Então, o que fazer primeiro é tentar identificar os motivos, né? Que levam essa pessoa a não ter coragem de sair sozinho de sua casa, né? Então precisa primeiro reconhecer esses motivos. A partir dos motivos, né, que pode ser N situações, né, seja a partir de um trauma, né, que ela tenha sofrido em algum momento da vida dela, seja a partir de um medo que ela começou a construir dentro dela, né, se a gente for pensar com relação, por exemplo, à pandemia, né, quantas pessoas não estiveram ou não estão ainda com medo, né? Com medo às vezes de sair de suas casas, com medo de ir no supermercado, por acreditar, né, que pode estar se colocando em risco, que pode realmente, né, estar sujeito a estar pegando o vírus. Então, acho que a primeira ponto que é importante aí, José, é tentar identificar, né, o que é que está levando essa pessoa a ter esse receio de sair sozinho, é o primeiro passo. Né? Depois é identificar o que é isso, se foi a partir de um trauma, ou se foi a partir de um medo construído diante de uma nova realidade, para poder estar ajudando essa pessoa. Né? Então, dependendo do tipo, né, do motivo que esteja prendendo essa pessoa, né, de não sair sozinha, a ajuda de um profissional pode ser bastante interessante. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Vou voltar aqui.
Meu dedo não ajuda muito aqui. Tem outro comentário aqui embaixo que eu tô tentando encontrar, que eu tô voltando agora. E é bem delicado. Deixa eu ver. Uma profissional incrível, obrigada. Fala muito bem, entende o assunto, obrigada, Nito. Minha sogra por aqui. Opa, quase saio aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá, a Glaucia colocou, tema muito pertinente, condizente com o momento que estamos vivenciando, pessoas cada vez mais estressadas, verdade, então acaba realmente, acabou que eu tive que trazer, né, tipo, não tava nem no meu pensamento, mas acabei trazendo um pouco, né, com relação ao momento atual que a gente tá vivendo, realmente as pessoas têm tido mais estresse por conta de N fatores, né, a gente sabe que às vezes ou por ter perdido o trabalho, não saber o que vai fazer, ou por estar trabalhando dentro de casa e tendo que lidar com as situações, os conflitos familiares dia a dia, né? Então isso também gera esse estresse, gera essa falta de paciência na gente. Antes tinha as crianças, né, que tinham um período do dia que estava na escola, agora estão o dia todo em casa, e criança demanda atenção. A gente sabe que criança ela precisa de atenção, ela demanda a atenção dos familiares e muitas vezes os familiares estão tentando trabalhar, né? Estão tentando realmente fazer ali um pouco do que é necessário para poder realmente continuar trazendo, né, uma renda para dentro da sua casa. Mas também tem a criança que antes tinha atenção dos professores, dos amiguinhos da escola. Então, de uma certa forma, elas acabaram não tendo, né? E a família tendo que se redobrar, né? Para trabalhar e, ao mesmo tempo, lidar com essa necessidade, né? Então, a gente também vai tendo um ponto também que acaba estressando muitas pessoas dentro dos seus lares. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Ai, que bom que estão amando. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal que entrou agora. Obrigada, Ciara. Deixa eu ver se tem um questionamento aqui na caixinha. Mudança querida, mudança financeira na pandemia, como se comportar. Bom, teve duas perguntas aqui, né, na caixinha. Então, fala um pouquinho sobre mudanças por perca de entes queridos. Então, realmente aconteceu várias mudanças nesse período, né? A gente sabe que são aquelas mudanças, como eu falei, né? Mesmo, igual a da pandemia, né? Que a gente teve que, de repente, se ver numa situação como essa, a perca de um ente querido também acaba gerando uma mudança muito repentina na família, inesperada. Então, acaba que muitas vezes a gente é obrigado a mudar, né, de uma forma, de uma hora para outra, todo um contexto familiar, né, dependendo da pessoa que a gente perdeu, né, de uma certa forma. Você pense numa pessoa, por exemplo, que era a provedora, né, da questão financeira da casa, né, de manter a casa. Então, né, perder uma pessoa, né, que de uma certa forma era aquela segurança, era todo aquele cuidado, né, que mantinha, né, as pessoas dentro daquela casa. Você vê o quanto, por exemplo, é difícil para essas pessoas ter que se refazer, né, e se reinventar para poder realmente sustentar o próprio lar. Então, realmente acaba sendo mudanças, como eu falei, com relação à pandemia, né, acaba também sendo uma mudança que gera uma atitude repentina na gente. E outro questionamento foi mudanças financeiras na pandemia, como se comportar, né? Então, realmente aconteceu com certeza várias mudanças financeiras na pandemia, desde quem, por exemplo,
quem tinha um certo trabalho e passou a trabalhar de outra forma e está lidando muito bem com isso e está conseguindo ganhar um bom dinheiro com isso. A gente sabe que teve, né, essa questão do online, a questão do delivery, pessoas que acabaram realmente não sofrendo tanto, né, essas consequências financeiras. Do outro lado, temos pessoas, né, que perderam seus empregos, que estão desempregadas até hoje, que estão sem renda e que estão sofrendo essas consequências, né, pela falta de funcionamento, né, pela falta de procura, pela falta de, às vezes, de demanda, né, para que aquela pessoa se mantenha no seu próprio trabalho. Então, como a gente sabe, infelizmente, muitas empresas fecharam, né, pequenos negócios fecharam, então a gente tem muitas pessoas sofrendo com questões financeiras, né? Então, aí me perguntaram o que fazer, né? Primeiro ponto é analisar os próximos passos, né? Que deve se fazer. O que não se deve fazer é o desespero, né? Por mais que seja muitas vezes involuntário, né? Que a gente não possa, na verdade, controlar, né, no momento onde a gente tinha uma segurança ali, né, que era pelo menos o salário no fim do mês, e a gente se vê numa situação onde não tem mais, né, esse salário no fim do mês, então isso vai gerar uma preocupação, isso vai gerar um estresse, isso vai gerar um desespero, mas precisa no segundo momento parar, né, e tentar analisar os próximos passos, porque o desespero por si só ele não vai resolver, né, a nossa condição financeira. E a gente precisa tentar se reinventar, né? Seja buscando um outro emprego, né, em um outro local, ou, né, imaginando, pensando o que é que a gente, né, pode fazer ou consegue fazer, que a gente pode tentar se reinventar e ofertar para as pessoas. Né? Então, muitas vezes a gente sabe que teve pessoas que trabalhavam em restaurantes, né, e perderam seus empregos e foram fornecer, né, foram fornecer comida, foram trabalhar fornecendo quentinhas e tal. Então, isso é uma forma de resiliência, né? Então, ela perde o emprego dela e ela se reinventa. Não, vamos oferecer comida, né? Vamos oferecer o que a gente sabe fazer. Então, muitas vezes é tentar achar caminhos, né, para a resolução. Nunca o desespero vai resolver nada em nossa vida, né? Então, por mais desesperador que pareça a situação, a gente precisa entender que em um momento a gente precisa parar, tentar se tranquilizar e para poder enxergar as possibilidades. Até porque no momento de angústia, no momento de estresse, no momento de desespero, a gente não consegue raciocinar bem e ter na nossa frente uma clareza, né, de qual caminho devo seguir. Pelo contrário, quanto mais desesperado a gente fica, né, quanto mais angustiado a gente fica, menos possibilidades a gente consegue enxergar pela frente, né? Então fica muito difícil para a gente enxergar uma luz no fim do túnel se a gente está só vendo trevas, né? Se a gente só está vendo problema, dificuldade, só está com pensamento negativo, né? Então o primeiro passo é tentar controlar, né, dessa angústia, essa ansiedade, entender que aquele emprego já foi, né, e que outro precisa surgir, né, ou um outro emprego ou uma outra atividade que nos gere uma certa renda, né, nem que seja para a gente se alimentar, para manter as despesas da casa, né, ao longo do tempo a gente pode ir tentar buscando outras coisas, mas o desespero no primeiro momento ele nunca vai ser a solução, né? Então, por mais que a gente saiba que bate mesmo o desespero, não tem como não bater, né? O desespero na hora que a gente perde o emprego, que era o nosso sustento, mas depois é preciso entender que, calma, né? Eu preciso raciocinar o que eu vou fazer a partir de agora, o que é que eu preciso, né, encontrar, quais os caminhos para poder eu não ficar só no sofrimento, né? Até porque o sofrimento ele não vai trazer um outro emprego, né? O outro emprego só vai trazer se a gente for atrás, se a gente buscar, se a gente for lá e tentar fazer algo. Deixa eu ver. É importante, perguntaram, né? O Glauber perguntou, é importante sempre buscar por mudanças? É como eu falei lá no início, né?
É fundamental a gente se reinventar, né? Buscar estar sempre modificando algo, né? Não ficar na inércia, né? Como a gente fala muitas vezes. Por quê? Porque as coisas mudam, né? O mundo muda, as pessoas mudam, né? Então tudo muda ao nosso redor. E se a gente acredita que é aquela, né? Até uma amiga que ela fala sempre, né? Fica naquela síndrome da Gabriela, né? De que tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Tá, é uma escolha, né? A gente pode ter essa escolha na nossa vida, de nunca querer mudar nada. Mas o que é que essas escolhas, né, de enrijecidas, né, de não ser uma pessoa flexível, ela pode resultar de negativo na nossa vida, né? Então, muitas vezes, a gente não buscar mudar, não buscar melhorar algo na nossa vida, nos deixa preso à única forma de viver, preso a pensamentos únicos, fechados, né? Muitas vezes retrógrados, né? Porque se a sociedade muda, se o mundo muda, se as coisas mudam, se as pessoas mudam, porque eu preciso continuar do mesmo jeito, acreditando apenas nas mesmas coisas, né? Então, automaticamente eu vou ficando um pouco mais para trás, né? Não que a gente precise achar que a gente tem que, por exemplo, não é mudar para ser igual a ninguém, né? A gente não é para fazer uma mudança achando que a gente tem que ser igual a fulano, ser igual a ciclano, não, pelo contrário. A gente precisa mudar para melhorar o que a gente já tem de bom, né? Então eu tô numa situação que já tá legal, então, mas tá, beleza. O que é que eu posso estar se reinventando, se refazendo, para aquilo não ficar do mesmo jeito, né? Para meu dia a dia não cair, né? Naquela rotina. Tanto que as pessoas reclamam de rotina, né? De que tipo, é tudo igual, toda semana. Imagine agora, né? Que a gente só tem a opção de ficar dentro de casa, no máximo sai para trabalhar e volta e fica dentro de casa de novo. Então, assim, tá, eu tô dentro de casa, e aí, né? Eu vou ficar dentro de casa só assistindo TV o tempo todo, né? Será que não tem outras coisas que eu posso estar fazendo do meu dia a dia, né? Para não ficar naquela chatice, sabe? Que daqui a pouco nenhum programa vai ser tão legal para mim, porque eu já assisti todos. Então, realmente é preciso entender que a mudança ela se faz necessário na vida porque as coisas não são as mesmas, né? E a gente sabe o quanto as coisas já mudaram, né? O quanto do ano passado para cá muita coisa já foi reinventada, muita coisa já foi criada. Quem imaginava, né, ano passado que a gente já teria vacina esse ano, né? Então a gente também não imaginava que a gente já teria vacina. Graças a Deus a gente já tem vacina, né? Foi rápido, né? Se comparado a outros anos, né? Em outros momentos da vida. Então a gente teve uma agilidade muito rápida, né? Na produção da vacina. Então se tudo, né, hoje está sendo um pouco mais melhorado, porque a gente não pode melhorar alguma coisa ali que está parado, que está estagnado, que sabe, que já não está acompanhando de uma certa forma a sociedade, que já não está acompanhando mais, digamos assim, o ambiente que a gente, né, convive, né, e sem falar, por exemplo, se falando questão de trabalho, né, então eu faço uma coisa, mas eu não posso melhorar aquilo que eu faço em algum momento, né, será se eu tenho que sempre fazer aquele trabalho automático todo dia, fazer a mesma coisa, será se eu não posso tentar ser um pouco mais agradável em algum momento, será se eu não posso tentar ser uma pessoa mais simpática em outro momento, né? Então a gente vai tentando fazer modificações ao longo da vida, né? Em N situações que a gente esteja vivenciando, mas que a gente realmente vai entendendo o quanto isso pode ser gratificante, né? A gente se sentir cada vez mais renovado, cada vez mais se sentir que está diferente, né? Se a gente olhar para trás, acho que todo mundo que está aqui acompanhando, né? Olhe para trás, olhe para os 5 anos da sua vida. Será se você está a mesma pessoa de 5 anos atrás? Será se você não mudou nada, né? Na sua vida, na sua rotina, né? Tati, se eu não mudei, se eu estou o mesmo, pare, né? Se está a mesma pessoa de 5 anos atrás, pare, observe, veja se não tem alguma coisinha, né, que você pode tentar fazer diferente para melhorar, né? A gente eu não indico mudança para piorar, não, sempre para melhorar,
né? Então, observe se de 5 anos para cá você não mudou nada, né? Com certeza vocês devem ter mudado, né? Alguma coisinha dos últimos 5 anos para cá. E é preciso a gente entender que por que ter o controle dessa mudança? Porque quando eu tenho consciência da minha própria mudança, eu consigo alcançar o que eu desejo, né? É diferente eu deixar a mudança ir acontecendo por si só. A Iva perguntou como fazer quando as pessoas ao nosso redor não conseguem visualizar com bons olhos. O que podemos fazer? Eu acredito que com bons olhos é a mudança que a gente sofreu, né? No caso, né? Como eu falei, as pessoas mudam. Até quem está do seu lado muda também. Só que muitas vezes tem pessoas, por não gostar de mudanças, né? Por ter dificuldades com mudança, quer que a pessoa seja a mesma o tempo todo, né? Então, quando a pessoa começa a agir diferente, ou começa a ter atitudes diferentes, e atitudes essas que não são ruins, pelo contrário, muitas vezes são atitudes positivas, a pessoa tá mais confiante de si, a pessoa está com sua autoestima elevada, a pessoa, né, acredita mais no seu potencial. Então, muitas vezes a pessoa ela teve um crescimento pessoal, né? E às vezes a pessoa que está do lado tá lá que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer sempre assim. E não acompanha essa outra pessoa, né? Não acompanha o que essa pessoa cresceu, né? Pessoalmente, profissionalmente. Então, de uma certa forma, começa a estranhar, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho que o novo, ele causa estranhamento, né? Se você faz um processo, né? Eu digo sempre, se você faz um processo de psicoterapia e as pessoas não estão achando nada estranho em você ainda, é porque o processo ainda o processo de mudança ainda não aconteceu, né? Quando as pessoas começarem a se incomodar com sua mudança, quando as pessoas realmente começarem a se incomodar com algo novo que você está construindo ali na sua vida, pode ter certeza que esse processo ele já está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes o que incomoda nas pessoas é o que está faltando, né? Mas não está faltando algo que é sua obrigação. Às vezes o que está faltando é que a pessoa estava acostumada de você servir o tempo todo e no momento que você às vezes passa a não servir, isso incomoda, né? Então a gente tem que entender que não é porque minha mudança que é boa para mim incomodou alguém que essa mudança está errada, né? A pessoa que está, né, do nosso lado estranhando a nossa mudança positiva é que precisa reconhecer que aquilo não é algo ruim, pelo contrário, que aquilo é algo bom e que essa pessoa também poderia olhar mais para si também e ver o que poderia mudar. Principalmente, né, um ponto que poderia mudar aí é entender que as pessoas mudam, compreender e respeitar essa mudança, né? Que se a pessoa mudou para melhor e ela está gostando de como ela está vivendo agora, ninguém tem que achar ruim, né? Ninguém tem que dizer que tá difícil, que tá ruim, que não tá legal assim, até porque essa mudança tem que ser para a pessoa, né? Não para os outros. Então, o outro, ele precisa perceber e respeitar. Tá sendo bom para você né, essa nova mudança na sua vida, esse novo jeito de se comportar, né? Então, tá sendo ótimo. Então, isso que importa, né? A gente precisa respeitar que as pessoas mudam, né? Que elas realmente buscam melhorias pessoais e profissionais. E quem está do lado precisa acompanhar e apoiar, né? Não querer que a pessoa volte a ser o que era 10 anos atrás, né? Pelo amor de Deus, a gente não volta, né? A gente só avança, né? Se a gente voltasse no momento que a gente quisesse colo de mãe, era só voltar a ser criança, né? Bebezinho de novo, tem como? Não. Mas a gente pode ter o colo do mesmo jeito? Pode, na idade que a gente tem hoje. Mas voltar a ser criança, voltar às vezes a ter aqueles mesmos comportamentos, não dá mais, né? Mas não quer dizer que a gente não possa ter o mesmo carinho, o mesmo afeto na idade que a gente tem hoje, quando a gente sentir saudade. Mas é preciso entender que voltar a agir como um tempo atrás não tem como, né? A gente precisa acompanhar a evolução das pessoas e as mudanças também. E você vê que é uma palavra simples, só uma palavrinha a gente precisa fazer. Respeitar que o outro mudou, que o outro está bem, se está sendo bem para o outro, se está sendo algo positivo para o outro, é isso que importa. Mas eu estou adorando falar da mãe aqui assistindo. Pera.
Foi Pera que botou, mas eu tô adorando falar da mãe aqui assistindo. Lucas botou por a verdade, precisamos respeitar as mudanças e entendermos o outro. Exatamente. Né? É aquela coisa. Se a minha mudança está desrespeitando as pessoas, né? Então, assim, olha, eu mudei, mas eu mudei para pior. Eu agora não respeito mais ninguém. Eu estou fazendo as pessoas sofrerem. Então, a gente precisa entender que aí sim é um ponto, às vezes, negativo e que a pessoa, às vezes, precisa reconhecer que ela realmente, a mudança dela está causando danos à vida de outra pessoa. Mas quando essa mudança, ela só traz benefícios, ela só faz aquela pessoa se sentir cada vez melhor, né? Aquela pessoa está mais feliz, está mais próxima dela mesma, né? Está reconhecendo as suas capacidades e potencialidades. O outro tem que procurar saber, né? Entender, compreender, apoiar e às vezes até pegar na mão e dizer assim, rapaz, me ensine também, né? Me ajude a construir essa mudança, me ajude realmente a conseguir conquistar algo a mais ali também, né? Que seja bom também para essa outra pessoa. O Glauber colocou, manda essa live para quem precisa mudar. Quando a gente muda, o mundo muda. Exatamente, né? Quando a gente muda, o mundo muda. E a gente precisa entender que todo esse processo, ele faz parte da vida. E aí perguntou aqui também, por que dói mudar? E a pessoa disse não divulgar meu nome, tudo certo. Então, dói mudar, como eu falei, né? Quando essa mudança, ela traz um medo, né? Ela traz uma insegurança, ela traz uma incerteza, né? Quando a pessoa para muitas vezes e fala, o que será da minha vida, né? Então, às vezes está muito claro para a pessoa o que ela precisa fazer para melhorar, às vezes, a saúde emocional dela, para melhorar o estado em que ela está vivendo, né? Então, tem pessoas que estão num sofrimento extremo, né? Vê que está numa situação difícil de viver ali, sabe que precisa sair daquela situação, mas a incerteza, né? A falta de uma segurança, às vezes a falta de um apoio familiar, né? Então, muitas vezes a pessoa quer fazer uma mudança, mas quando ela tenta buscar um apoio às vezes não é nem financeiro, né? É um apoio de dizer assim, rapaz, se você precisar, eu tô aqui, né? Às vezes é só uma palavra que a pessoa precisa escutar e ela não tem, pelo contrário, né? Ela é colocada numa situação para dizer, né? Eu fico, sabe, muito mal quando eu escuto, né? Pior, o povo falando assim, tá ruim com, e pior, sabe? Pior sem. Então, às vezes, não tá, minha gente, né? Aquela história, muitas vezes, que a pessoa tá dentro de uma relação, né? E a família chega e fala assim, se tá ruim com ele, pior vai ficar sem ele, né? Então, como, né? Se algo que está ali me faz mal, não tem como ficar pior, né? Quando eu retiro o que tá me fazendo mal, né? Então, se a gente está se sentindo mal com a situação, se a gente tira a situação, se a situação passa a não existir mais, como é que essa situação vai continuar nos fazendo mal, né? Então não tem como, né? Ah, mas eu posso entrar numa outra situação e sofrer novamente? Pode, né? Mas aí é uma outra situação, uma outra história, né? Mas você também já pode ter aprendido alguma coisa nesse percurso e dizia assim, quando essa história começa a modificar, você já corre fora, né? E dizia assim, olha, já vivi esse filme, então não vou nem insistir, né? Então, por que a gente quer insistir no que não está dando certo? A gente tem que insistir no que dá certo, no que é bom pra gente. No que não está dando certo, a gente já coloca de lado, já tira, né? Por que eu vou insistir em algo que não está sendo bom para mim? Né? A gente precisa insistir no que é bom. Por isso que às vezes mudar dói, porque a gente às vezes sofre tanto com aquilo, às vezes está muito tempo sofrendo dentro de uma situação que acaba acreditando que não vai existir situação diferente. Só que isso é uma crença, gente. É algo que você passou a acreditar diante de tanto sofrimento. Né? Então, diante da quantidade de sofrimento, dos anos que você passou naquela situação, aquela situação se tornou
uma coisa natural, né? Tipo constante, então você não se vê em outra possibilidade ali, mas é porque aquilo se tornou diário, constante, né? Corriqueiro, então você começa às vezes a acreditar, a ter uma tendência a acreditar que tipo, ai, mas se eu sair daqui, como é que vai ser? Será que não vai ser pior? Será que não vai ser do mesmo jeito e tal? Então, esse medo, né, de que aquilo que está ruim não possa melhorar, faz a gente se permanecer ali, né, sofrendo. Mas é uma coisa que eu sempre digo, se algo não está bom, eu não tenho que ficar com aquilo que não está bom, né? Você vai no supermercado, você compra uma carne estragada, você come, né? Você compra um produto, chega em casa, ele está danificado, você continua com ele? Né? Lógico que a gente não está falando, não estou aqui comparando, por exemplo, pessoas a produtos e coisas. Não estou comparando, se algo não é bom, se algo não está fazendo bem para a gente, não tem por que a gente dar continuidade. Né? Se algo me gera um sofrimento, se algo está me gerando dor, né, eu preciso rever, né, o que é isso aqui para entender que algo precisa ser feito. Né? Por mais que a gente entenda que a vida do ser humano tem sofrimento, sempre vai ter sofrimento, de uma forma ou de outra, a gente vai passar por processos de sofrimento, até por conta de todas essas transformações, por conta de relações que a gente vai construindo ao longo da vida, então a gente vai sofrer, mas não necessariamente porque a gente sofre que a gente precisa permanecer sofrendo. Né? A gente sofre até onde a gente não consegue modificar, mas a partir do momento que a gente realmente identifica o que é que precisa ser mudado, é buscar as ferramentas e ir atrás, né? Atrás dessa mudança, atrás dessa conquista, para não deixar as coisas como elas estão. Exatamente. Ó, o tempo passa, viu? Live acabando. Me perguntaram aqui quem ganha hoje no BBB. Imagine, né? Depois é que eu me toquei, que eu coloquei a live no dia, né? No dia da final do BBB, né? No dia da final de algo que todo mundo só fala nisso, né? Então, realmente o tempo passou rápido. Eu sei que tem muita gente aí querendo assistir, né, a final do BBB, e me perguntaram quem é que ganha, né, gente? E todo mundo já sabe quem é que ganha, né? Desde o início do programa, todo mundo já sabe que com certeza será a nossa nordestina, né? Então acaba que a torcida tem que ser para ela, né? Então a gente sabe que a nossa Ju, né, vai ganhar esse BBB com fé em Deus para representar, né, tudo que ela trouxe, né, do nosso Nordeste, que ela levou para lá, né, para quebrar alguns preconceitos, algumas ideologias que as pessoas acabam criando, né, contra a nossa região. E aí perguntaram se próxima terça tem live novamente. Sim, próxima terça tem live. Gostaria de aqui agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, a todo mundo que comentou, que falou, que entrou, que ficou um pouquinho, que saiu, todo mundo que passou por aqui. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Lembrando que esse momento aqui não substitui a ajuda profissional, né? Não substitui em nenhum momento a pessoa de procurar ajuda se ela necessitar. Na verdade, meu objetivo aqui é poder tá conversando com vocês, poder estar esclarecendo algumas dúvidas, poder, de uma certa forma, estar ajudando, até clareando as ideias de quem às vezes está em dúvida, sabe? E não ficar mais em dúvida e procurar ajuda, entender às vezes com o que está passando. Não é algo que passa sozinho, né? Muita gente passa também pela mesma situação, mas que entender que se eu não estou sozinha nessa situação, se outras pessoas também passam, se outras pessoas estão indo buscar ajuda, se outras pessoas estão me melhorando, se outras pessoas estão mudando as suas vidas para melhor, por que a gente também não pode mudar? Né? Então o recado que eu quero deixar para vocês é mude quantas vezes for necessário, né? Até o momento que você encontrar o seu bem-estar, até o momento que você encontrar, sabe, a sua tranquilidade na vida, e que as mudanças elas não sejam mais doloridas, né? Que as mudanças elas sejam, na verdade, digamos assim, mudanças tranquilas, né? Porque eu sei que existem mudanças doloridas, eu sei que existem mudanças muito difíceis na vida da gente,
Mas o importante é a gente chegar num momento da vida e dizer assim, não, hoje eu mudo porque eu só quero melhorar o que já tá bom, né? E não ter tanto sofrimento assim para conquistar uma mudança, para chegar num ponto onde realmente a gente precisa estar, que é um ponto de tranquilidade e de paz na vida, né? Então, o que eu mais desejo, né, é que todo mundo que me acompanha aqui tenha paz, tranquilidade, que consiga conquistar seus objetivos e que principalmente, né, seja um protagonista, né? A gente falando de BBB, de protagonista de sua história, que todo mundo aqui seja protagonista da sua vida, que busque suas melhorias, que busque suas mudanças. Então, eu quero só agradecer, só gratidão a vocês que conseguiram aqui me acompanhar, que ficaram comigo, que conversaram comigo também, né? Gratidão. Próxima terça tem sim live, né? Eu quero deixar no domingo, né? Vou colocar 2 temas no domingo aqui, para vocês voltarem, escolher o tema que vocês mais se identificarem. E aí, próxima terça, a gente vai ter um novo encontro, a gente vai conversar novamente aqui no Instagram. Vou estar sempre deixando a live salva aqui também, para quem não conseguiu acompanhar. E também vocês podem ir me mandando sugestões no direct de tema, nos posts que eu for fazendo, vocês podem ir colocando tema que a gente vai. Eu vou estar sempre colocando em votação esses temas, né, para estar sempre tentando levar um pouquinho de informações para vocês. Então, aceite sugestões, obrigada. Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe todo mundo. A Tatiana colocou com certeza, e escolher ser a melhor cada dia é a melhor mudança. Exatamente. Lembrando também que em breve eu estou divulgando aqui o meu canal no YouTube, também criei um canal no YouTube, também vou estar deixando as lives lá. Já tem umas lives lá, mas é outro projeto que em breve eu divulgo para vocês também por aqui, que está sendo construído. Mas ó, um beijão, né? Fiquem em paz todos vocês, né? Escolham, como a Tatiana falou, né? Então escolham cada dia ser a melhor versão de vocês. Então, se algo não tá legal, se algo tá precisando de uma mudança, não desanime, né? Acredite que nenhuma mudança ela vai acontecer para a gente piorar, né? Ela vai acontecer para a gente melhorar, para a gente refletir, para a gente ver o que é que não estava bom, o que é que pode ser melhorado. Então, um abraço. Gratidão, obrigada a todos que ficaram até aqui. E a gente se encontra na próxima terça-feira. No domingo eu estarei aqui postando 2 temas para vocês escolherem. Enquanto isso, vocês já podem me dar sugestões no direct para a gente estar colocando e se encontrando aqui. Tá bom, Tati? Vai ficar só nas terças no mês de maio? Não, gente. Se eu for gostando de estar aqui com vocês, vai ser toda terça, né? Toda terça que vocês quiserem que eu apareça por aqui, eu apareço. Então, muita saúde para todos vocês e a gente se encontra, tá bom? Um beijo e adorei estar aqui com vocês. Até mais. Obrigada, Alessandra. Um beijo para você também. Tchau, gente.